Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. E aí, gente, bora bater um papo sério hoje aqui sobre Rogério Ceni. Eu vi um vídeo hoje que, assim, expandiu algumas ideias do que o Ceni vem fazendo no Bahia. E, assim, gente, parece que deu uma virada de chave, né? Não vou aqui colocar ninguém contra ele, jamais, porque o nosso papel não é esse, mas como torcedor é a gente acordar um pouquinho, né? Será que o Ceni está retrancando o Bahia? Essa é a pergunta. Será que o Ceni está acomodado com a história de que, após a vinda da SAF, tudo que vem acontecendo com o Bahia, que há muitos anos a gente não viu o Bahia no patamar que se encontra hoje, essa questão toda, essa conversa toda que a gente já sabe, será que o Ceni está acomodado a isso? O Bahia é um cavalo de raça, querendo correr pra caramba, chegar em primeiro, e o Rogério Ceni simplesmente ele é um jockey incompetente, né? É um jockey fraco, que não deixa o cavalo chegar no seu ápice, que não deixa o cavalo chegar na sua plenitude, né? Até porque foi até uma análise que eu fiz, depois eu quero ouvir também a opinião aí do professor, porque pelo que me parece é que sempre quando a gente acha que o Bahia vai, tem alguma atitude do Rogério Ceni que puxa o time para trás um pouco, né? Então, assim, a sensação que eu tenho, ô Léo, é de que para ele está muito cômodo, para ele está muito tranquilo. Porque se o jockey ele for campeão uma vez, duas vezes, ele não vai mais ser cobrado para chegar no meio da tabela, ele vai ser cobrado para chegar sempre em primeiro. No vídeo de hoje, eu trouxe até um exemplo claro disso. O torcedor do Flamengo, Léo, ficava feliz quando o Flamengo saía da zona de rebaixamento ou se classificava para uma Copa Mercosul. Hoje, o Flamengo é criticado quando fica na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E muitas das vezes é criticado até líder, como foi até um pouco tempo atrás, né? Então, assim, pelo que me parece, a sensação que eu tenho é que é muito cômodo para o Rogério Ceni não brigar por nada. Por quê? Porque o Grupo City deu na mão dele alguns objetivos e ele está cumprindo esses objetivos, que é não ficar na zona de rebaixamento, se classificar para alguma competição sul-americana, seja ela Libertadores ou Sul-Americano, né? E um pouco mais longe na Copa do Brasil. Então, assim, a desculpa para a eliminação está sempre muito pronta. Né? Ano passado foi assim, aliás, agora na Libertadores foi assim. Não, nós fomos eliminados aqui na primeira fase, mas o que me falaram é que eu deveria colocar o Bahia na Libertadores. Tinha 35 anos que o Bahia não disputava uma Libertadores. A desculpa está sempre pronta, né? Está sempre pronta. Nunca é a inoperância do seu próprio trabalho. É sempre o outro. É muito do Felipe Luiz também eu vejo, é sempre o outro, que o outro é espetáculo, é maravilhoso, nunca o trabalho, né? Sendo que as escolhas é do Rogério Ceni, Léo. Ele que escolhe David Duarte, não o Gabriel Xavier, ele que tá vendo aí o Marcos Felipe errando jogo pós jogo, né? Ele comprometeu contra o Internacional, ele comprometeu agora, entre outras partidas que ele comprometeu, o Bahia só não perdeu pro Fortaleza com um erro dele, porque o cara ele meteu o gol de mão e foi anulado, porque aquele lance ele foi um erro de saída de bola e do gol dele também. Enfim, e com toda sinceridade, eu assisto a coletiva do Rogério Ceni e a entrevista dos jogadores, eu não consigo ver que eles estão putos, aborrecidos. Parece que eles estão sempre aliviados, né? Menos uma competição para a gente ser cobrado, menos uma competição para a gente ter que viajar, né? Por quê? Porque a gente já está colocando o Bahia em um patamar aonde o Bahia nunca chegou, ou se chegou tem mais de 30 anos. Então eles estão com esse sentimento, Léo, de dever cumprido, porque eles estão colocando o Bahia em um patamar que o Bahia não alcançava há muito tempo. Agora, a grande questão é que o Bahia nunca teve tanto investimento, nunca teve tanta estrutura como está tendo agora. E a percepção que eu tenho, para não me alongar mais, é de que esse Bahia ele poderia estar indo muito mais longe e, consequentemente, estar disputando coisas mais grandiosas do que passar 90 minutos e mais acréscimos, como na partida de ontem, sem ter dado um chute a gol. Um chute a gol. Isso não é normal, Léo. Elogiamos aqui o trabalho do Rogério, né, que estava trazendo novidades, de certa maneira se reinventando, né, sendo um treinador, né, diferente para o adversário, e agora volta aquele velho Rogério Ceni com as suas ideias fechadas, né, e isso, de certa maneira, coloca um freio de mão nesse Bahia, professor? Com certeza, Léo. Eu vejo, Léo, a gente conversou, né? Hoje até de manhã a gente bateu um papo após a live, né? E ontem o Jonas, quando colocou, eu concordei com tudo que ele falou ali. Cara, eu já falei isso aqui, cara, e não é
malhar não, porque a gente elogiou bastante vezes aqui o Rogério, algumas jornadas aí, mas, cara, eu acho que... Por que eu falei 24 e 25? Porque em 24, chegou ali no final de outubro para novembro, você via que os jogadores pareciam que estavam esgotados, não aguentavam mais o Rogério Ceni, devido às escolhas, devido à falta das trocas e tal. E eu estou olhando hoje, Léo, e vendo assim alguns jogadores, tudo bem, não está bem, o jogador não está mal, como o Lúcio, que eu não acho um jogador, como estão falando aí, um jogador horroroso, eu acho que ele é um bom jogador, né? Tanto que quando ele chegou, nós mesmos comentamos aqui, pô, esse cara tem que jogar, esse cara tem que jogar, mas vai levando a um desânimo. E eu vejo hoje, já agora em julho, um time do Bahia meio acomodado, meio conformado, né? E as entrevistas são de conformismo, isso é muito ruim. Tipo assim, a gente chegou longe na Libertadores, a Sul-Americana, poxa, infelizmente não deu. Então, cara, eu acho que o que o Jonas falou, eu concordo muito, eu acho que quem está lá, eu entendo um projeto, né, um planejamento de você chegar no ano tal e tal, fazer um planejamento é muito bacana, só que tem que ter entendimento que a coisa antecipou. O Bahia, dentro do cenário nacional hoje, é outro Bahia. Então, as pessoas parecem estar olhando para o Bahia quando o Rogério chega e não deixa o time cair. Então, a evolução é muito grande, é só você olhar os nomes que tem no Bahia. E tem coisas muito estranhas que eu, como um profissional, como um professor de educação física, não entendo. O Bahia veio de 30 dias aí. Se deu folga, se deu treino, se treinou de manhã, de tarde, de noite, se não treinou, não me importa. Tem um planejamento de profissionais que estão lá. Eu não vou fazer essa avaliação. A minha avaliação é quando o time volta e entra em campo. No terceiro jogo, já está tirando o jogador que não aguenta. No segundo jogo, o jogador tem que sair com 15 minutos do segundo tempo, cara. Então, cara, qual é o planejamento? Minha opinião. Cara, se o jogador está mais cansado, e você jogou bola, Léo, é bom que você pode corroborar com o que eu vou falar, ou não, concordar ou discordar, porque eu tenho um jogo que eu vou viajar lá para enfrentar um adversário lá em Cali. Eu tenho um jogo em casa. Meu jogador está cansado. Porra, não é melhor fazer um resultado, ou tentar, claro, um time pesado em casa. Tento fazer, administro um final de semana num jogo com Fortaleza, onde eu tenho ainda mais 20 e tantas rodadas pela frente. E aí eu, pontualmente, levo um grupo forte para Cali, já que eu fiz o resultado em casa. Não, aí ele tenta botar o grupo forte para Cali, que, se está cansado, ainda tem uma viagem nas costas. Então, desculpe, cara, é um planejamento que eu não consigo entender. Talvez, né, seja um planejamento, e aí eu vou falar com o Jonas quando ele fala que o Rogério trava um time, um planejamento de proteção. O jogador, infelizmente, não andou. O Caio Alexandre não termina um jogo do Bahia. O Everton Ribeiro não termina um jogo do Bahia. E, cara, tá bem, o campeonato veio cansado. Meu irmão, eu planejo, já com o meu preparador físico, minha fisiologia, cara, a gente tem que fazer um trabalho agora nesses 30, são 30 dias, Léo. 30 dias não é uma pré-temporada, é no meio de uma temporada. Esses jogadores já vêm com valências físicas trabalhadas. Ele precisa o quê? O que falta no jogador X? Resistência, vamos trabalhar mais a resistência. O que falta no jogador X? Força, vamos trabalhar a força. O que falta? Velocidade. E aí você fazer um aprimoramento ali em 15 dias, 2 semanas, e depois usar as outras semanas para você fazer variações. Qual é a variação do Rogério? Botar o Cauli de centroavante? Me desculpe. Aí não é variação, aí é falta de leitura. Aí é falta de olhar para o campo. Aí é meio que você leva assim, o que esse cara tanto tem com o Cauli que ele bota o Cauli? E eu brinquei, eu acho que foi até no Jonas fazendo a live, que eu falei, o Cauli é falso 8, é falso 10, é falso 11, é falso 7, é falso 9, e virou um falso jogador. E não é um jogador de se jogar fora. Mas o jogador entra, a torcida pressiona, não tem rendimento. Como é que esse cara entra para o jogo? O Marco Felipe, a torcida desce a marreta no cara, com razão, com razão. Só que esse cara está com confiança. O gol ontem que o Bahia tomou, desculpa, cara, é gol dos Trapalhões. Eu, quando cheguei no Flamengo, com 12 anos de idade, 12 anos, eu tenho 62, 12 anos de idade, eu escutava meu treinador falar: o goleiro só sai do gol quando o último jogador for batido. O Marco, ele tá ansioso, coitado. Ele quer resolver o problema, ele quer a bola longe do gol dele. E aí as ações não são as melhores. Então, para mim, Léo, com o maior respeito, duas coisas. Primeiro, eu acho que o Rogério chegou no seu patamar de evolução a nível de trabalho. E segundo, eu falei isso com você de manhã, eu acho que o Rogério ainda não entendeu, e isso é uma observação minha, que ele foi um goleiro espetacular, era o mito do São Paulo. Só que, como treinador, ele ainda é mais um treinador em evolução. E ele não consegue, ele se acha muito grande, muito enorme, ele é maior que os jogadores, ele é maior que o Bahia, ele é maior que todo mundo, e a coisa não acontece. E aí ele vem com aquela coletiva, tranquilo, não, se vocês entenderem, se vocês forem ver, e não pode ser assim. E aí você sabe, quando você tem um líder assim, dia após dia, mês após mês, o grupo acaba encaixando. Esse cara está conformado, vamos fazer o que dá para fazer. A derrota hoje, para mim, de fora, no Bahia, não tem peso. Perdemos. No sábado a gente ganha.
Ih, não deu para ganhar sábado. Tem jogo quarta. Quarta, se der, a gente ganha. E não pode ser assim, porque eu acho que o Rogério, como seu treinador, e o Cadu, eu acho que eles não entenderam, ainda não olharam e falaram assim, caramba, nós podemos mais. Olha para o campo que a gente tem de jogador aí. São melhores que os jogadores do Flamengo? Talvez não sejam. São melhores, talvez, que o time do Botafogo? Vai bater ali cabeça a cabeça. Palmeiras, eu acho um time muito equilibrado. Não vejo nada demais no Palmeiras hoje. Entendeu? E por que tem essa conformidade de ser sexto, ser sétimo, sul-americano, uma pré-libertadores? Não. Tem que ser ousado. Se você não for ousado, meu amigo, você vai continuar sempre nesse corte, sempre no mais ou menos. E o Bahia hoje joga um futebol mais ou menos. Cara, que análise. Que análise. Como eu tinha dito a vocês, eu não ia ficar falando do Marcos Felipe aqui, porque eu tinha feito até um vídeo falando sobre isso, né? O Marcos Felipe é só a ponta do iceberg. E assim, cara, é ridículo você meter o pau, você falar mal do cara. A gente sabe que ele tem as limitações dele. Mas o erro tá em persistir nele. Como ele falou aqui, o Marcos está ansioso, o Marcos quer resolver o problema. O Marcos está recebendo uma enxurrada de comentários negativos. E a gente sabe das limitações dele e ele é aquilo ali, gente. Não vale a pena ficar crucificando o cara. Você olha no semblante dele, chega a dar tristeza porque você vê que ele não tá bem. E é aquela persistência nele. O Lúcio, na situação que se encontra. Lúcio vai ser mais um Cauli. Porque Cauli acabou. Cauli, na minha opinião, Cauli só vai se regenerar quando sair do Bahia. Quando sair do Bahia, ou se vier outro técnico para o Bahia, o Cauli pode voltar aquele Cauli de 2023. E essa análise aqui foi perfeita, cara. Foi assim, sabe, caiu, vamos dizer assim, que caiu do céu. Porque quando a gente para analisar, é o que realmente acontece. O Ceni sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem a questão dos cansaços. São muitos jogos. Todo mundo tá jogando a mesma coisa. E os clubes que jogaram também no Mundial? Os clubes que participaram do Mundial também. O Ceni sempre tem uma desculpa a dar. E a gente sabe o que é que acontece? Às vezes a gente a gente se apega, não sei se essa seria a palavra, mas a gente se apega, porque assim, como pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Ele é uma pessoa excelente. Você olha para ele, você sente uma energia boa, e acho que às vezes a gente se apega a isso, né? E não tá vendo o que tá acontecendo. Porque essa é a única desculpa. Eu sempre falo, o Bahia tem um elenco. Gente, o Bahia tem um elenco. Se tivesse mais raça, mais força de vontade, não poderia ser campeão. Não poderia ser campeão, mas poderia ir mais longe. A Sul-Americana, por exemplo. Quer dizer, o cara fez a mesma burrice que tinha feito na Libertadores. É não fazer o dever de casa. Não é possível que o cara não aprendeu com isso. É muita burrice. Ele cometeu o mesmo erro. Como é que pode cometer o mesmo erro? Eu tinha até dito, não é possível que eu, a malha leiga em futebol, vamos falar assim, entendo que poderia ter colocado esse time reserva lá contra o Fortaleza, poupasse lá no Fortaleza, mas no jogo que foi dentro de conversinha fiada, de ficar aí, paparicando o jogador, por que de lesão, por que não sei o que de lesão. Não vem porque os jogos foram dentro de casa. E a gente fica nervoso, né? E aí o grande problema é que o contrato dele foi renovado e vamos aguentar isso aí até entenderem que tem que ser trocado, né? E você vê realmente jogadores saturados, como o Cauli, como o Lúcio, como o Marcos Felipe, o Gabriel Xavier se apagando, o Arias se apagando. Quem lembra como era o futebol do Xavier e do Arias? Estão se apagando também. E por aí vai, né? Bom, por hoje é só. Beijo, tricolor. Fiquem com Deus. Até a próxima.